abençoada amada igreja com a paz do Senhor. Vamos se colocar de pé para nós fazer uma oração, dar um início a esse gracioso culto que é adoração ao nosso Deus. Oremos. Pai Santo e Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite, Pai Santo e Eterno, pela tua misericórdia e bondade, estamos aqui para te adorar, para te exaltar na beleza da tua santidade, e que o nome do Senhor venha ser glorificado, Senhor Jesus, que essa casa que é chamada casa de oração, que venha ser cheio da tua misericórdia e cheio da presença do teu Espírito Santo na vida de cada irmão, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Pai querido Santo, eu te peço em nome do Senhor, dê abençoa os irmãos que vão chegar nessa casa, Pai, para te adorar, para te exaltar na beleza da tua santidade, livrando de todo impedimento, de toda obra ao contrário, Pai Santo, do nosso inimigo, mas o nome do Senhor venha ser glorificado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O irmão Natanael estará louvando a Jesus com 2 hinos da harpa cristã. São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar pontuar um louvor aqui para o Senhor com o de número 290, igreja. 290. Glória a Deus. 290. Oh, perdão. 291. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, temor uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz lembra a mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me um perdão. E eu me alegro
Glória a Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, teu reino, me conduz pelo joelho eu, lá meu espírito reviveu. E meu Jesus, glória a Deus. O pastor João estará fazendo a leitura da Santa Palavra de Deus. Aleluia, Jesus.
paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Aleluia. Uma passagem bastante conhecida. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com coisas de meninos. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, quanto nessa noite preciso de oração? Aleluia. Eu continuo pedindo oração também pelo meu neto. Ele ainda está entubado ainda, mas eu acredito na providência de Deus. Eu acredito na providência de Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, neste momento, Jesus, estamos aqui diante da sua presença mais uma vez, ó Pai Celestial, apresentando a Ti, ó Pai Celestial, a todas as pessoas que entregaram seus lares em suas mãos. Meu Deus bendito, da mesma forma eu, Pai Santo, entrego parte da toda a minha família e, Pai Santo, em parte especial, meu neto, meu Pai. Senhor, meu Deus, se eu possa cuidar dele ali naquele hospital. Meu Deus, eu acredito no Senhor. Meu Deus, eu sei que tudo é feito conforme o seu querer, mas eu estou te pedindo como teu filho, ó Pai, que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor use de bondade. Meu Deus bendito, e repreenda aquela enfermidade em nome de Jesus. Meu Deus bendito, a cada um que veio aqui nesta noite, tome nas suas mãos. Ó Pai Celestial, eu te peço que o Senhor abençoe poderosamente, guiando, guardando, tanto aqui quanto no seu lar. Meu Deus, eu estou te pedindo em o nome santo de Jesus. Amém. A irmã Iracira louvando a Jesus cozinha. Enquanto isso, os irmãos vão recolher o dízimo das ofertas. Senhor Deus, eterno Pai, somos gratos ao Senhor, meu Pai, por esse momento concedido, meu Pai, para nós estar na Tua casa, Senhor, nesse momento, meu Pai, nós ofertar na Tua casa, Senhor, contribuir na Tua casa, Senhor, te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha receber nossa contribuição, meu Pai, esta noite, meu Pai. Bem sabemos, meu Pai, que o Senhor não precisa, porque o Senhor não doou e da prata, meu Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor venha receber nossa contribuição esta noite, meu Pai. E nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. O Senhor é fiel, né? Aleluia. Breve no céu, Jesus há de
isso galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele em breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Louvado seja o nome do Senhor. Não chegou nem aqui o papel de visitante. Tem alguém visitando, né, nós nessa noite? Tem alguém visitando? São tudo da casa? Está conosco nessa oportunidade o pastor Oséia Lopes. Uma bênção de Deus. E vamos usar ele bastante essa noite, para que Jesus venha usar ele poderosamente, irmãos. Amém? Eu chamo aqui o irmão Sabício para fazer a oração, e logo em seguida o nosso pastor, o pastor Oséia Lopes, estará com a oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Quero saudar a igreja na paz de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos fazer oração. Quem necessita de oração? Aleluia, Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nesta noite, meu Deus, nós já sentimos a Tua presença, meu Pai. Ah, Senhor, nesta noite, neste momento, meu Pai, começa, Senhor, a nos abrir os nossos corações, meu Deus. Ah, Senhor, começa a limpar os nossos ouvidos, meu Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, meu Pai. Fala conosco, meu Deus. Ah, meu Deus, deixa os nossos corações, meu Deus, sensível ao Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a Tua palavra. Abençoa o Teu servo, meu Pai. Faça dele um canal, Senhor, do céu para com a terra. Abençoa a Tua igreja, ministra a Tua graça e a Tua bondade na vida do Teu servo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Seja Deus louvado por mais uma vez poder estarmos na casa de Deus desta feita para ouvirmos a palavra de Deus
Jesus. É um prazer poder retornar a esta igreja, rever os irmãos, agradecer a Deus pela vida do pastor Juarez, ainda que na sua ausência, devido à sua atividade, mas deixar registrada a minha palavra de louvor, de gratidão a este homem de Deus, a sua casa, a sua família, aos pastores, obreiros que ocupam esta tribuna, a nossa palavra de gratidão, de consideração a cada um e a todos os nossos irmãos, o desejo da bênção de Deus. Queridos, eu quero convidá-los à leitura de um texto bíblico que está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Enquanto você encontra este texto, eu quero apresentar aos irmãos um material que Deus tem nos proporcionado. Durante alguns anos eu escrevo alguns artigos e literaturas e agraciou-me Deus de poder fazer a reprodução de um dos nossos livros antigos e o lançamento de um novo livro. Eu quero apresentar aos irmãos aqui este que é uma reprodução do livro chamado Elas Fizeram a Diferença. É um livro em que eu falo das personagens bíblicas, as mulheres, e o legado de fé que estas mulheres deixaram para todos nós. Em uma época em que é muito discutido o posicionamento da mulher na sociedade, eu venho destacando aqui a importância da mulher, falando sobre algumas destas mulheres na Bíblia que fizeram a diferença. Quem nunca ouviu falar sobre Sifra e Puá, as duas parteiras que cuidaram de Moisés, ou que fizeram parte do nascimento de Moisés? Dentre outras personagens bíblicas, Abigail, Ruth, Noemi, eu destaco a importância de Marta e Maria, qual o verdadeiro posicionamento de Marta na igreja, enquanto muitas pessoas criticam Marta, porque pegam aquele versículo isolado, que Jesus repreendeu Marta, dizendo que ela estava ocupada com as coisas daqui de baixo, e na verdade Marta tem uma grande importância na igreja e na sociedade. E tantas outras personagens que eu venho destacando aqui. Sara, Agar, outras mulheres também. Eu falo sobre, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, quem era ela? A mulher do vaso de alabastro, a viúva de Naim, a mulher encurvada, a mulher da dracma perdida e tantas outras. Raabe, a sogra de Pedro, quem era ela? A mulher cananeia. Então é um livro completo que está aqui à disposição dos irmãos. Estará ali na saída do culto, tá bom? Elas fizeram a diferença. E depois outro, falando para a família. Aqui eu escrevi juntamente com a minha esposa, o tema do livro é Casamento em Reforma. Eu destaco neste livro 5 elementos que não podem faltar num casamento. 5 elementos que a esposa precisa ter e 5 elementos que o esposo precisa ter. Rapidamente, só um exemplo para você entender. Eu venho falando aqui das minhas experiências de vida conjugal, mas também à luz da Bíblia outros exemplos. Quem nunca ouviu falar sobre Vasti? A maioria de nós aplaudimos a chegada de Esther no reinado, e porque Esther foi eleita rainha. Mas na verdade não prestamos atenção por que Esther foi eleita rainha em lugar de Vasti. E detalhe, não era apenas ocupar o lugar no trono como rainha, mas também era ocupar o lugar como esposa. A Bíblia não está dando abertura aqui à separação conjugal, à bigamia ou poligamia. Não é disso. No texto, não. O que o texto está apresentando é porque houve uma ruptura no relacionamento entre Assuero e Vasti.
Um exemplo rápido e simples. Estava tendo uma festa. Assuero convocou todo o reinado para a festa. Só que enquanto ele estava dando a festa, Vasti, a sua mulher, a rainha, estava dando um jantar para as amigas. Percebam que tinha uma festa paralela à festa real. No casamento, às vezes, sofremos crise, porque existem objetivos paralelos. O casal precisa andar na mesma direção, ter os mesmos objetivos e celebrar as mesmas conquistas. O problema de alguns casais é que enquanto alguém está lutando pela construção de uma casa, tem gente ostentando de outro lado. Enquanto alguém está lutando pela proteção da família, tem gente brincando de outra forma. Então eu venho apresentando isso com muita clareza no livro Casamento em Reforma. Os dois estarão à disposição dos irmãos na saída do culto. O pagamento é daquele famoso Pix, cartão de crédito, divide em quantas vezes vocês quiserem. Vale a pena, queridos. Eu sempre digo que literatura é investimento. Se a gente não se dedica à literatura, estamos perdendo a nossa cultura, tá bom? Então vale a pena investir nisso. Palavra do Senhor no capítulo 3 de 1 Samuel, o verso de número 1 em diante, que diz assim o texto sagrado: Samuel ainda era menino e continuava servindo ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos. As visões eram muito escassas. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando debilitados e já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu aposento. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. E você diz amém. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. O texto do capítulo 3 de 1 Samuel é um texto que apresenta uma das manifestações mais importantes no Antigo Testamento, no que diz respeito à chamada de Deus para o homem. De todas as vezes que Deus resolveu levantar pessoas, de todas as vezes que Deus levantou chamar homens e mulheres para o exercício da sua obra, a manifestação de Deus no capítulo 3 de 1 Samuel identifica ser uma das mais importantes manifestações, exatamente porque esta manifestação se diferencia de outras chamadas de Deus na vida de pessoas, porque a chamada de Deus na vida de Samuel se tornou diferenciada pelo aspecto da função que esse homem deveria exercer diante de Deus e diante do povo. Samuel foi o único homem no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos a pessoa de Cristo, mas no Antigo Testamento Samuel foi a única pessoa que recebeu de Deus a tríplice função, 3 funções, para ser profeta, sacerdote e juiz. Cada uma das chamadas de Deus na vida de pessoas do Antigo Testamento se deu em uma destas funções. Ou era profeta, ou era sacerdote, ou era juiz. Samuel foi o único que recebeu esta tríplice função. Mas é interessante perceber que ela se diferencia não somente pelas funções das quais Samuel fora chamado por Deus,
mas também pela forma como ele foi levantado ou chamado pelo Senhor. É impossível olhar para o capítulo 3 de 1 Samuel sem ter a perspectiva do tempo. E eu já adianto a vocês que não é por acaso que o termo utilizado aí, eu gostaria que você grifasse ele na sua Bíblia, porque ele tem uma grande relevância. O termo utilizado aí é antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O termo antes marca o tempo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Este termo não está aí por acaso. Ele não está aí para identificar somente o processo da chamada, mas ele está aí para marcar o tempo. E isso prova que é impossível olhar para o capítulo 3 de 1 Samuel sem ter esta perspectiva de tempo, sem olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Se você quiser ir fazendo algumas anotações, é importante. Eu repito, capítulo 3 vos apresenta uma perspectiva do tempo, passado, presente e futuro. Todas as vezes que você olhar para 1 Samuel capítulo 3, enxergue este texto com a perspectiva do passado, do presente e do futuro. Por que, pastor, ele apresenta esta perspectiva? Por exemplo, o capítulo 3, ele aponta para o passado, porque nós sabemos que o nascimento deste homem e a chamada dele para ser profeta, sacerdote e juiz se deu por causa de um problema no passado, em que, segundo o texto bíblico, sua mãe, por nome Ana, não podia gerar, era estéril. Ana era casada com Eucana, e a lei dava uma abertura, não tem nada a ver isso aqui com a nossa cultura, é uma cultura daquele tempo e daquele povo, que a lei dizia que quando o homem casado com uma mulher, não podendo ela gerar, sendo ela estéril, até porque no princípio da raça humana, os homens entendiam que o principal propósito de Deus era povoar a terra, então o fato de gerar era uma ordenança do próprio Deus. Ao casar com uma mulher e ela não podendo gerar, a lei dava abertura ao homem casar com uma segunda mulher, somente com a finalidade de gerar filhos com ela. É por isso que entrou em cena esta mulher por nome Penina. Entenda isso aqui. Ana era estéril, casada com Eucana, por aproximadamente 10 anos, já não conseguia gerar, não tinha filhos. Eucana agora toma por mulher a Penina, e Penina começou a gerar filhos a Eucana. Só que desde o momento que Penina passou a gerar, ela se achou no direito de humilhar Ana, de subjugar Ana. Vocês leem o texto, ou leram o texto em outro momento, talvez, e conseguiram detectar o momento que Eucana subia a Siló. Siló é lugar de prestação de culto naquele tempo, para aquele povo. Ele subia a Siló para a prestação de culto, levando consigo as duas mulheres, Ana e Penina. E nesta viagem até Siló, a Bíblia diz que Ana era humilhada por Penina, subjugada por Penina. Certamente Penina usava palavras a Ana de humilhação, dizendo ser ela imprestável, estéril, não podia gerar, enfim, uma série de adjetivos talvez que ela dava a Ana, que Ana se sentia humilhada, de modo que a Bíblia diz que ela já não comia, já não se alimentava. Ana passou a ter uma vida amargurada, mas ela decidiu orar, ela decidiu buscar a Deus. Aqui tem uma grande lição para todos nós. Eu repito, o capítulo 3 aponta para o passado. E qual era o passado? A humilhação de Ana, o fato de Ana não poder gerar.
Mas Ana não vai para a guerra do braço com Penina. Eu repito, Ana não vai para a guerra do braço com Penina e nem para a discussão. Ana nos deixa um claro exemplo aqui, que diante das humilhações ou oposições que enfrentamos, o caminho não é a força do braço, o caminho não é discutir ou verbalizar, o caminho é a oração. Não tem ferramenta mais poderosa do que a oração. Ana não bateu boca com Penina, Ana não discutiu com Penina, Ana não usou pirraça para Penina, Ana não foi para as redes sociais dar indireta para Penina. Não, Ana foi para a oração, porque ela entendeu: essa guerra eu vou vencer na oração, essa peleja eu vou vencer na oração. Então ela está orando, ela está pedindo. O passado aí é marcado pela humilhação, esterilidade e súplica. Eu repito, humilhação, esterilidade e súplica. Este é o passado do capítulo 13 de 1 Samuel. Mas ele não aponta somente para o passado. O capítulo 13 de 1 Samuel aponta também para o futuro. Perceba isso aqui. Ele identifica um passado de esterilidade, de humilhação e súplica, mas ele aponta também para o futuro, porque é este homem que Deus vai levantar para o momento mais decisivo da história do povo de Israel. Vocês que conhecem a Bíblia sabem que Israel vai rejeitar a teocracia, o governo de Deus, vai clamar pela monarquia. Deus vai atender o pedido do povo e dar a eles Saul, mas Saul foi rejeitado por Deus. E quando Saul foi rejeitado por Deus, é Samuel que Deus vai levantar para ungir aquele que foi considerado o maior rei da nação de Israel. Então esse homem, por isso o capítulo 3 aponta para o futuro, porque é esse homem que Deus vai usar para ungir o rei de Israel na sua melhor história, na sua melhor fase, na sua fase mais decisiva. Samuel tem essa importância na história do povo israelita. Mas o capítulo 3 também identifica o presente. Eu repito isso aqui. Este capítulo aponta para o passado, esterilidade, humilhação e súplica. Ele aponta para o futuro, em que Samuel será o homem que Deus vai usar para ungir o rei de Israel, mas ele também identifica o presente. Por que ele identifica o presente, pastor? Porque Ana fez um voto a Deus, voltando ao passado. Ana fez um voto dizendo ao Senhor: se me deres um filho varão, eu vou entregá-lo na tua casa, eu vou entregá-lo para o serviço da tua obra. Deus atendeu a oração de Ana, ela passou a gerar, gerou a Samuel, e Ana cumpriu o voto e entregou Samuel ao serviço do templo. Samuel estava sendo preparado aos pés do sacerdote Eli. Ele tinha ou deveria ter todo um processo de preparação para que esse homem fosse utilizado no serviço sagrado. Mas entenda que neste período em que ele estava sendo preparado, Israel entrou em crise, e crise espiritual, porque a Bíblia diz que esse povo, que mais tarde vai rejeitar a teocracia e clamar por monarquia, agora estão vivendo um afastamento espiritual. Israel está vivendo a apostasia da fé, apostasia, pastor, espiritual, porque diz a Bíblia que o sacerdote Eli fazia vista grossa dos dois filhos, Hofni e Finéias, que praticavam pecados e imoralidades dentro do santuário. Não vou entrar em detalhes aqui, porque tem uma série de níveis
raízes e tipos de pecados que Hófini e Finéias praticavam, e o tempo nem me permite entrar em detalhes, mas eles praticavam imoralidades, pecados gravíssimos, inclusive com imoralidade sexual, um item, e outro, tocar naquilo que era sagrado. Ora, quem deveria ser exemplo para Israel estava transgredindo a lei e simplesmente banalizando as coisas que eram sagradas. Então tem uma crise lá embaixo. Eu repito, no reinado, no período do sacerdote Eli, tem uma crise. E qual era a crise? Crise espiritual, afastamento, apostasia, homens banalizando as coisas espirituais. As coisas estão confusas no período do sacerdote Eli. Daqui a pouco a cadeira de Eli vai quebrar, Eli vai morrer, os 2 filhos serão assassinados, uma tragédia vai acontecer em Israel, a arca da aliança vai ser levada, aparentemente Israel vai ficar sem sacerdote. Deus está olhando todo esse cenário. Eu repito e chamo o máximo da sua atenção, porque eu começo a pregar agora. Israel está em crise, um afastamento espiritual, um isolamento espiritual, uma apostasia espiritual. Daqui a pouco, Hófini e Finéias serão assassinados. A arca da aliança, a arca sagrada vai ser levada embora. A cadeira de Eli vai quebrar e o sacerdote vai morrer. Parece que Israel vai ficar sem sacerdote. Deus está olhando lá embaixo e está vendo toda aquela crise. As coisas estão confusas lá embaixo. O que eu quero que você entenda comigo é que o nascimento de Samuel foi pensado por Deus. Eu vou repetir: o nascimento de Samuel não foi apenas uma resposta a Ana, a oração de Ana. Não, o nascimento de Samuel não foi somente uma resposta de um voto que Ana fez. Por que não, pastor? Porque tem crise lá embaixo. E aqui em cima, no céu, Deus já está pensando no nascimento daquele que vai ocupar o reinado, aliás, que vai ocupar o sacerdócio, que vai ocupar as lideranças espirituais. Eu repito, a cadeira do sacerdote vai quebrar. E quando a cadeira do sacerdote quebrar, quem é que Deus vai levantar? Samuel, o profeta, o juiz e o sacerdote. Então tem crise lá embaixo, mas tem um projeto sendo pronto e preparado aqui em cima. Eu repito, tem uma crise lá embaixo, mas tem um projeto sendo preparado aqui em cima. O que é que Deus está dizendo para alguém aqui? É que existem momentos e etapas da nossa vida que parece que as coisas ficam confusas. Talvez hoje eu estou pregando para alguém que as coisas estão confusas na tua vida financeira, que as coisas estão confusas na tua família, que as coisas estão confusas no teu casamento, que as coisas estão confusas no teu ministério. Mas essa noite Deus me traz aqui para te dizer que a confusão é apenas da esfera humana, porque no âmbito espiritual já tem um projeto pronto e preparado para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Se tem alguém que recebe a palavra, levante a tua mão, abra a tua boca e dá a melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Está havendo uma confusão entre os homens, mas lá em cima Deus está preparando um projeto chamado Samuel. E Samuel nasce,
E Samuel é entregue ao santuário. Ele vai ser contemporâneo deste período de crise, de afastamento. Mas Samuel está dormindo. Ele está no alojamento dos levitas. Perto dele está o quarto do sacerdote. Samuel, no meio da noite, dormindo, ouve uma voz. E a voz chama: Samuel, Samuel. Samuel acorda, sai do alojamento dos levitas, vai até o quarto do sacerdote e pergunta ao sacerdote ali: o senhor me chamou? Não, menino, volta a deitar. Samuel dorme, a voz chama de novo: Samuel, Samuel. Samuel sai do alojamento, vai ao quarto do sacerdote e pergunta: o senhor me chamou? Não, menino, volta a deitar. Samuel deita, a voz chama pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele sai do alojamento, vai ao quarto do sacerdote. O texto diz que neste tempo as visões eram escassas. Não era comum Deus falar em visão com alguém. Não era comum. O mesmo texto diz que neste período também profecias quase não aconteciam. Não era comum Deus usar pessoas para falar com outra. Deus falar por profecia. Ok. Então Samuel não tem a experiência de ouvir Deus, correto? Não tem. Samuel não sabe o que é profecia. Samuel não sabe o que é visão. Mas ele escuta alguém chamando o seu nome e ele pensa que quem está chamando era o sacerdote. Deixa de lado por um instante a ideia de um sacerdote que estava vivendo um tempo de corrupção, fazendo vista grossa para Hofni e Finéias. Considere agora a autoridade espiritual que tinha sobre o sacerdote. Samuel ouve alguém chamar o seu nome. Quem ele pensa que está chamando? Sacerdote Eli. Ele vai até o quarto, o sacerdote pergunta: Samuel, eu não te chamei, mas eu ouvi a tua voz. Mas não fui eu que te chamei, Samuel. Nós precisamos aprender algo aqui. O que, pastor? Que às vezes, na maioria delas, a voz de Deus vai ser confundida com a voz de um líder. Eu vou repetir. A gente precisa ter sensibilidade a isso. Porque o grande problema de alguns de nós é que nos valemos de experiências externas, e quando a gente chega aqui dentro, a gente não quer ouvir uma orientação pastoral, a gente não quer ouvir a orientação de um homem de Deus. Só que a gente precisa entender que a experiência secular, ela vale da porta para fora. Da porta para fora tem médico, da porta para fora tem advogado, da porta para fora tem dentista, da porta para fora tem empresário, da porta para fora tem alguém que uma certa idade lhe deu experiência. Da porta para fora existem pessoas com formações seculares. Da porta para fora tem alguém que fez faculdade. Da porta para fora tem alguém que tem muitos anos de estrada na vida. Só que da porta para dentro tem ovelha que precisa ouvir a voz do seu pastor, do seu líder, de homem de Deus, porque muitas vezes a orientação de Deus para as decisões que você precisa tomar serão confundidas com a voz do teu líder, com a voz do teu pastor, com a voz do pregador, com a voz de um homem de Deus, com a voz de uma mulher de Deus. Se tem alguém que entende esta verdade, levante a tua mão e diga glória ao
nome de Jesus Cristo. Então ele está ouvindo alguém chamar. E ele pensa que era o sacerdote. Porque ele confunde a voz de Deus com a voz do sacerdote. Só que agora o sacerdote tem um discernimento. Ele diz assim para Samuel: menino, volta a deitar. Mas eu vou te dar uma orientação. Quando você ouvir de novo alguém te chamar, não vem mais aqui no meu quarto. Não saia mais de lá. Se você ouvir de novo o teu nome ser chamado, responda: fala, Senhor, porque Deus servo ouve. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Samuel, então, obrigado. Samuel ouviu pela quarta vez. E é nesta chamada de Deus que ele vai ser levantado como profeta, sacerdote e juiz. Diga comigo bem forte, eu quero interagir com vocês. Diga: Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Só vocês, diga de novo nesta ordem: Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Só tem um detalhe. Quando Deus levanta Samuel para ser sacerdote, profeta e juiz, mas eu vou me prender ao ofício de sacerdote. Quando Deus chamou ele para ser sacerdote, Samuel tinha 3 anos de idade. Quantos anos? Quantos anos? Tem algo estranho no texto. Por que, pastor? Porque segundo o livro de Levítico, o homem estava pronto para ser levita, o ofício abaixo do sacerdote. O homem estava pronto para ser levita aos 25 anos. Samuel, aos 3, é levantado para ser sacerdote. Não está estranho o texto? Não é período da lei? Se é lei, não tem que valer a lei? E quem fez a lei? O próprio Deus. Dizendo que o homem estava pronto, desde a sua preparação para o sacerdócio, para ser levita, aos 25 anos. Samuel tem 3. Parece que Deus errou na data. Parece que Deus se equivocou na idade. Como pode levantar alguém para ser sacerdote aos 3, se a idade do levita é 25? Nós vamos olhar para o passado. Ana ficou casada com Eucana 10 anos sendo estéril. 10 anos de casada sendo estéril. Entrou em cena Penina. Penina passou a gerar filhos a Eucana. 8 anos se passaram. 10 mais 8, 18. Ana faz um voto, Deus atende a oração e ela passa a gerar. Quanto tempo de gestação? 9 meses. 18 anos e a criança deveria ser desmamada aos 3 anos de idade. 18 e 9. Mais 3, 18 anos e 9 meses, mais 3, quanto? São próximos dos 25. Peraí, por que Deus está levantando Samuel com 3 anos? É porque para Deus também vale um tempo de espera. Olha, eu acho que tem gente que já pegou. Para Deus também vale o tempo de espera. O homem pode não contabilizar o tempo de espera, mas na conta de Deus também está o tempo que você está orando, o tempo que você está buscando, o tempo que você está chorando, o período da tua humilhação,
o tempo que a porta ficou fechada, o tempo que as coisas não aconteceram, estão sendo contabilizados por Deus, e Deus está dizendo: te prepara, eu vou recompensar este tempo. Levanta a tua mão, porque lá vai a profecia. Deus vai recompensar o tempo de espera, o tempo de luta, o tempo de adversidade. Eu vou repetir: Deus vai recompensar na tua vida o tempo de espera, o tempo de luta, o tempo de adversidade. Se tem alguém que já toma posse desta palavra, levante as tuas mãos, abra a tua boca e dá a melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, 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 oh, Ramachia Badastia. Se você crer, só faça isso de fato você crê que a Bíblia é a profecia de Deus para nós. Estende a tua mão direita ao céu. Faz assim com a tua mão direita. Faz assim. Não abaixe ela por nada enquanto eu não terminar esta palavra, esta profecia. Olhe para cá. Eu escrevi isso aqui. Samuel foi a resposta de Deus para Ana, para dizer que o tempo da honra vai suplantar o tempo da humilhação. Eu vou repetir. Samuel foi a resposta de Deus para Ana, para dizer que o tempo da honra vai suplantar o tempo da humilhação. Se você toma posse disso, fecha a palma da tua mão, porque o tempo da porta aberta vai suplantar o tempo que ela ficou fechada. O tempo da resposta vai suplantar o tempo da tua súplica. O tempo da tua honra vai suplantar o tempo da tua humilhação. Se você toma posse disto, aproveita para adorar, para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu encerro dizendo que Samuel foi a resposta de Deus para a sua família. Ele foi a resposta de Deus para Ana. Para Ana, a resposta era: o tempo da humilhação suplanta o tempo, aliás, o tempo da honra suplanta o tempo da humilhação. Mas ele foi resposta de Deus também para Israel. Eu vou repetir. Para o povo de Israel, Samuel também foi resposta de Deus. Por que ele foi resposta de Deus para o povo israelita? Porque enquanto para a família, Deus gera Samuel para dizer que o tempo da honra suplanta o tempo da humilhação, para a sociedade, Samuel é levantado por Deus para dizer: as coisas estão bagunçadas só aí embaixo. Aqui em cima, o céu está organizado. O que Deus está respondendo para Israel através de Samuel é o seguinte: o controle foi perdido entre os homens. Aqui não. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu vou repetir isso. E eu vou pedir a você que se coloque em pé por um instante. Porque eu quero que você entenda que o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer através de você, será resposta para a tua casa, será resposta para a tua família. Às vezes não vai ser resposta de busca, de pedido, porque tem alguém orando, porque tem alguém pedindo lá. Às vezes
Você vai ser resposta das críticas, do tempo que criticaram, do tempo que humilharam, do tempo que não acreditaram. Aí Deus vai fazer na sua vida para dar resposta, dizendo: eu posso fazer. Mas você também vai ser resposta para a sociedade. O que Deus vai fazer na sua vida vai servir de exemplo para muita gente. Porque Deus vai dizer através daquilo que vai acontecer na sua vida: eu tenho o controle de todas as coisas. Eu tenho controle de todas as situações. Eu quero orar com você. Eu peço licença ao pastor, aos obreiros, porque eu quero, é um culto de ensino, mas eu quero usar esta metodologia de orar aos pés do altar. Se você acredita que Deus falou ao teu coração, se você quer tomar posse das bênçãos desta palavra, sai do teu lugar e vem aos pés do altar. Eu vou orar com você. Coloca a tua mão ao teu coração, por gentileza. Oh, glória a Deus. 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 A tua palavra fora pregada, Senhor. Eu te glorifico por esta oportunidade de poder estar aqui com o teu povo e pela sensibilidade que esta igreja tem à tua voz. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos e recebemos esta noite, sendo evidenciado através da tua palavra que o Senhor está no controle de tudo, que o homem pode perder o domínio, o homem pode perder o controle, mas o Senhor continua controlando todas as coisas. Pela tua palavra foi evidenciado que o Senhor tem algo para fazer em nós e através de nós, como resposta para a família, como resposta para a casa, como resposta, ó Deus, para muitas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra agora sobre teu filho e a tua filha toda sorte de bênçãos, toda sorte de vitórias, toda sorte de milagre. Que esta tua serva e este teu servo possa alcançar a tua bênção de forma sobrenatural. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e já te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Pode tomar os vossos assentos. Antes de devolver o microfone ao pastor, só quero reforçar aos irmãos: passe ali na nossa mesinha e adquira os nossos livros, tá bom? E também as turfas, que é um trabalho que a minha esposa realiza. Um último aviso, na verdade é um pedido. Esta semana passada o YouTube começou a monetizar os meus vídeos. Para a gente que lida com isso, depende das redes sociais para divulgar o nosso ministério e as nossas agendas, é muito bom. E o YouTube começou então a monetizar os meus vídeos. O pedido que eu te faço é: entra no YouTube, se inscreva no meu canal e compartilhe os vídeos de pregações que tem lá. É uma forma de você também abençoar o meu ministério, tá bom? Não se esqueça, entra no YouTube, digita lá Oséias Lopes Oficial. Tem alguns canais lá, mas o meu canal você vai ver com muita clareza lá, porque tem já várias pessoas inscritas e está claro todos os vídeos que tem lá, tá bom? Então entra lá, Oséias Lopes Oficial, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos a outras pessoas. Meu muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe.
Louvado seja o nome do Senhor. Como que a igreja agradeceu o pastor José Alok pela essa palavra? Amém? Amém. Mais alto, irmão, foi bem baixo. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, pastor José Alok. Que uma bênção de Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor. O aviso, irmão, dessa semana, amanhã ensaio do departamento infantil e também com o departamento de círculo de oração. Quinta-feira, culto da vitória e libertação. Devido a uma mudança de escala, o pastor Juarez não esteve conosco, mas quinta-feira ele estará conosco, irmãos. Quinta-feira, o culto da vitória. E sábado, 14h30, ensaio com os adolescentes e 19h30, o culto com os adolescentes. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E também 11 horas, ensaio com jovem e 18 horas, culto público. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o irmão José Roberto estará orando para terminar o culto nesta noite, irmãos. Só reforçando, o pastor Alok tem uns livros aí, irmãos. Compra para abençoar irmãos. O irmão pastor José Lopes, que vai ser uma bênção de Deus na vida do irmão e no seu lar. Amém? Ele está aí vendendo para a glória de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos ao Senhor, meu Pai, para o Senhor, meu Pai, ter nos concedido essa rica oportunidade, meu Pai, de estar na tua casa essa noite. Obrigado, meu Deus, por Senhor ter falado em nossos corações, meu Pai. Obrigado, meu Pai, pela palavra, meu Pai, pela tua palavra poderosa, meu Pai, ricamente em nossas vidas. Senhor, continua usando, meu Pai, a vida do teu servo, continua abençoando a tua igreja, continua, meu Pai, guardando, meu Pai, a vida, meu Pai, da tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Pai Santo, justo, eterno, meu Pai, nos despeça em paz nos nossos lares, Senhor, nos guardando, meu Pai, nos nossos caminhos, meu Pai, ao nosso entrar em nossa casa, meu Pai, te pedimos, meu Pai, que o Senhor continue conosco, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ficando com vocês, meus queridos. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e a doce comunhão e consolação do teu Santo Espírito esteja com esta amada igreja, não somente agora, mas com a mesma permaneça para todos sempre. Todos podem dizer amém? Amém.